é parasitose espiritual através de ovoides, tá? Certo. E Obrigado. sinais e sintomas também. São esses dois subtítulos. Pode falar, Glória. Segundo o meu entendimento, o doutor Ricardo falou que, nessa- que os ambientes, o médico deve tomar cuidado com os ambientes que ele frequenta. Mas eu queria saber se as reuniões familiares, de família, que tem pessoas que bebem, a gente tem, às vezes é obrigada a frequentar, né? E tem pessoas que bebem, assim, pessoas que eu falo assim, familiares. E a gente corre o risco de pegar dos alboides, a gente ser atraídos para a gente que é médio. E vamos deixar uma coisa bem clara com relação a isso. Os ambientes de bares, né, muito complicado, porque as impregnações criam crostas ectoplasmáticas de bebida, de cigarro, de droga. O seu lar é o seu lar, vai existir sintoma, mas você não vai pegar ali um ovoide, né? O sintoma vai ser dor de cabeça, diarreia, tontura, por aquele familiar que está bebendo ali. Mas ao ponto de pegar uma parasitose numa reunião de família, é praticamente impossível isso acontecer. Tá certo. Obrigada, doutora. Assim seja. Rosângela, é a sua vez. As suas duas primeiras perguntas, por favor. Ok. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Boa noite, Rosana. Me desculpem pelo atraso. Doutora, as bactérias pós-morte no ser humano é uma formação ectoplasmática formada pelo fígado. Significa que todo sentimento, pensamento negativo de uma encarnação inteira, o indivíduo está formando esses germes dessa bactéria em seu perispírito pela mente que o afligirá após a morte? Olha, quando a ciência entender que vírus e bactérias e fungos têm formação eletromagnética negativa, teremos grande sucesso na cura de muitos pacientes que talvez hoje não resistam até uma superbactéria. Mas, no entanto, o que é que a gente percebe? Uma vida de ódio, de vício. Então, se esse indivíduo, por acaso, ele tiver uma lesão na pele, pode virar uma infecção grave e levá-lo à morte, por causa da impregnação eletromagnética negativa que já tomou conta do corpo inteiro. Então, existem alguns processos obsessivos. Imagine você que apenas com a furada de agulha que você levar no dedo, você perde a mão. Porque a carga eletromagnética ali, daquele espírito, já impregnou todas as camadas. Qualquer tipo de lesão significa um estado gravíssimo. Entendi, doutora. Mais uma, Maria Amélia? Mais uma, por favor. Mais uma. Ok. Doutora Cristina, os suicidas, quando eles sentem aqueles vermes roerem eles, é pelo fluido vital que ainda está produzindo ectoplasma que forma esses vermes, né, no perispírito. E no caso dos desencarnados, que não desencarnaram por suicídio direto, seria a mente desse desencarnado, por ser muito materializada, que cria essas imagens torturantes? Deixa eu explicar a vocês, que talvez explicar a vocês de uma maneira equivocada. Geralmente, qualquer tipo de suicídio, após algumas horas, aquele espírito se arrepende. E o que é que acontece? Ele tenta voltar ao corpo. Aí que está o grande problema, viu? Quando ele tenta voltar àquele corpo, depois de algumas horas, então ele alimenta essa vida que não vai existir. Mas depois de alguns dias, ele continua ali e tudo o que acontece no túmulo ele vai fotografando. Isso não é castigo da justiça divina.
é apenas o momento do desespero, que ele está fotografando tudo ali, o que Kardec chama fotografia do pensamento. E ele vai fotografar os vermes corroendo ele. Ele vai fotografar o processo de decomposição. E quando ele vê, olha só, que não consegue mais voltar à vida, ele já fez um bocado de arquivos de bactérias e vírus na sua memória. Se naquele momento ele admite a morte e vai, claro, vai ser atraído para o vale do suicida, ele vai sentir o envenenamento, o tiro, o pulo do edifício, ele vai sentir tudo isso. Mas ele não vai sentir os vermes. O problema do verme está associado ao desespero de deitar naquele túmulo e o tempo vai passando e ele vai fotografando tudo aquilo. É o que a gente considera ali o estado de perturbação, de querer voltar atrás pelo ato coletivo, não consegue mais nem. Entendi, doutora. Minha Obrigada. conexão deu uma caída aqui. A senhora estava respondendo ainda para a Rosângela, né? Já terminou, Foi Maria isso? Amélia, minha segunda. Terminou? Igor, então, por favor, você faz a pergunta da Beatriz e a sua. Tá bom. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Boa noite, Igor. Doutora, como o estado de hipnotismo pode influenciar na formação dos ovoides? É o sentimento de culpa, né? Uma pessoa que era pedófilo, a chance de virar um ovoide é de 100%, né? Porque agora ele sabe que a vida continua. E essas entidades hipnóticas praticamente hipnotiza eles pela culpa que ele carrega e pela gravidade do ato. E eles terminam cedendo esse propósito por não se achar um ser humano ou simplesmente um verme, e essa transformação perispiritual começa a acontecer dentro do processo de hipnose inferior, viu? Entendi. E a minha pergunta é: de que forma o pensamento inferior e o estado de perturbação espiritual contribui para a deformação perispiritual? Olha, é o que a gente já disse em outro estudo. Tem pessoas má que dizem, eu sou uma cobra. A outra diz, eu sou tão traiçoeira como um escorpião. Isso vai plasmando na mente. E quando você desencarna, o que é que acontece? De tanto você falar que é uma cobra, você não vai deixar de ser humano. Mas o seu perispírito vai modelando e tomando a forma de uma cobra, ou tomando a forma de um inseto, como um escorpião. Então, isso tudo a gente chama de fixação de memória. Ele fixou que ele era falso, venenoso, e após a morte ele continua com a mesma ideia. E esse processo vai acontecer. A auto-hipnose sobre ele, né? Já não são entidades, já é ele próprio que está provocando a auto-hipnose. Entendi. Obrigado, doutor. Obrigado também. Silvia, a sua pergunta, e em seguida o Jean dele, por favor. Está sem áudio, Silvia. Está aberto, fala alguma coisa. Não, continua Aumenta o mudo. volume, Silvia. Às vezes você está sem volume. Sai e entra de novo e libera o seu áudio, porque às vezes na hora que você entrou, você não liberou o seu áudio. Ele não está aparecendo aqui para mim. Aí, Eu agora vou vai em dar frente, certo. depois eu volto em vocês. Moreira, a sua primeira pergunta, por favor. As suas duas primeiras. Abre o áudio, Moreira. Também esquecemos. Boa noite a todos, boa noite, doutora Cristina. Sobre a Marina. paritose espiritual, podemos entender que, de acordo com a massa, a nossa
baixa ou alta vibração, no mal ou no bem, podemos nos conectar a seres invisíveis, fungos, bactérias ou vírus, e mantê-los vivos em nós, conforme o bem ou o mal que nós nutrimos pela nossa produção fluídica. Quando o campo magnético deixa de existir, os vírus e as bactérias tomam conta, né? E essa força de atração ela é muito negativa. Vai atrair entidades infectadas. E essas entidades infectadas morreram de infecção generalizada ou estão muito ligadas ao túmulo. Só que esse encarnado, ele está nessa vibração. Por ele estar nessa vibração, ele vai contrair ali a mesma doença que esse espírito desencarnou. Aqui, às vezes, aparecem alguns casos de parasitas espirituais, né? E é muito complicado. Eu estava com uma paciente aqui que eu sabia que aquilo era uma parasitose, mas era interna. Você imagine que ela estava pesando 45 quilos. E eu não vi mais ela por aqui, eu não sei nem se ela desencarnou. Mas só que essa parasitose não era na pele, né? Ela estava alojada já dentro do organismo. Então, ela não conseguia ganhar peso de jeito nenhum. Então, por isso que as energias salutares defendem vocês. As negativas levam à destruição. Doutora, Segunda. os fungos, bactérias e vírus sempre existiram. Os que beneficiam e os que prejudicam o homem no corpo físico. A senhora pode falar mais sobre o vírus, bactérias ou fungos que existem na forma energética? Foram criados pelo homem ou produziram fluidos negativos pelo orgulho e egoísmo? A criação ectoplasmática e a força do pensamento, ela continua após a morte. Então, quem vive no meio de sujeira, como os acumuladores, você acha que ali tem o quê, né? Então, você fazer da sua própria casa um depósito de lixo. Então, quantas e quantas entidades não estão ali, né? E ali aquela pessoa vai adquirindo todas essas bactérias de forma energética e ao desencarnar vai continuar do mesmo jeito. Pois internamente em sala de infectados no mundo espiritual, a gente utiliza antibióticos fortíssimos, porque esse espírito está muito materializado e vai sofrer as consequências. Então, aquela pessoa que não tem uma higiene, alguns mendigos que dormem na rua, não querem tomar banho, essa coisa toda. Então, ora, ali existem bactérias energéticas e ao desencarnar, praticamente precisa de tratamento, que não é só o tratamento psicológico, é o tratamento também para combater as várias bactérias e fungos que ele adquiriu na forma perispiritual do seu organismo, né? Obrigado. Obrigado, doutor. Silvia, pode falar agora? Silvia? Maria Amélia, antes dela fazer a pergunta, a Graça saiu da reunião porque colocaram ela como anfitriã, não sabe o que aconteceu e ela não consegue acessar, tá? Anfitriã? Ela não está É, como anfitriã? pois é, ela está como anfitriã. Ela me ligou aqui no celular. Marane, verifica isso aí, por favor. Peraí. Silvia, saiu? Anália, a sua primeira pergunta, por favor. Primeira e segunda. Ou melhor, a Rose. Vamos na ordem, continuar na ordem ali, então. Rose. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Boa noite, Então, Ana. doutora, essa formação do DNA de um espírito, que ao reencarnar na Terra, ele já tem moléculas degenerativas ou de infecção por parasitas. Essas moléculas foram formadas por fixações de pensamentos negativos também, ou sempre serão apenas por moléculas a partir de viciações de drogas, etc. E poderiam ser tratados nos hospitais espirituais durante a gestação ou terão de eclodir. Eu vi a resposta que a senhora falou para a pergunta do Moreira sobre as pessoas
que são acumuladoras e que adquirem essas bactérias, então foi mais uma informação, porque eu perguntei apenas, nesta pergunta, se por drogas ou por pensamentos, fixações de pensamentos negativos. Então, seria também por esse estado de higiene, né, de falta de higiene. Então, eu vou ouvir a senhora explicar dos outros, por favor. Olha, é interessante, porque se as pessoas colocar em mente tudo aquilo que elas são, ela vai continuar sendo no espiritual. Não vai mudar nada. Só que o maior problema disso tudo é a rotina da maldade. Quando eu digo rotina da maldade, aquela pessoa não quer mudar, amanhece o dia, anoitece, ela está do mesmo jeito. Então, essas moléculas, elas poderiam ser brilhosas, mas são escuras. E por ser escuro e penetrante, isso vai atingir qualquer órgão. E atingindo qualquer órgão, o que é que muitas vezes a gente observa em hospitais? Uma simples feridas na cabeça, mesmo tratada, aparece ali vários tapurus. Aí você imagina a condição. E muitas vezes se faz higiene todo dia, começa a aparecer de novo. Então, qual é o problema? É só a ferida? Não, é o interno. É a condição interna daquela pessoa. Que naquele lugar que está aparecendo aquele bichinho, significa que houve uma perfuração perispiritual. E essa perfuração perispiritual faz com que as bactérias internas elas comecem a manifestar a quebra de imunidade da pele, do couro cabeludo, às vezes dos olhos. E isso é devastador para uma pessoa, né? Então, a história conta que Herodes, né, que tanto perseguiu Jesus, Herodes morreu de uma maneira totalmente trágica, né? Ele foi devorado por bactérias vivo, né? E essas bactérias vivas estavam no seu intestino. Então, você imagina o que ele não passou, né? Então, vamos lá. A segunda, doutora, qual é o mecanismo que apaga os registros de doenças, no DNA na camada patológica? Seria o fato de serem ativados em uma encarnação, a pessoa passar pelo adoecimento, e aí sim apaga essa camada, porque não tem mais registros pela melhora evolutiva do ser? Aí, mais para frente, lá, uns 300, 500 anos ou 1000, essa camada não existiria mais? Olha, vê só, vamos tomar como base Elias, né? Elias não tinha camada patológica, porque se tivesse, teria morrido de doença, né? E ele se desmaterializou. Então, a morte na terra poderia ser dessa forma se todos estivessem na condição de Elias. E os evangélicos ficam dizendo: você é arrebatado. Como tu vai ser arrebatado? Cheio de egoísmo, de vaidade. Totalmente materializado. Não vai sair do canto, entendeu? E, então, se for num foguete, não tem oxigênio lá em cima, não, viu, meu filho? Vai morrer sufocado. Então, tem espíritos aqui na enfermaria, né, evangélico, que perguntam a mim: doutora, quando é que eu vou para o céu? Eu digo: eu também quero saber quando é que eu vou para o céu. Aí você quer saber quando é que vai para o céu? Então me diga onde é que está o céu, porque eu quero ir também. Porque aonde você está, uma enfermaria, você desencarnou, não existe ressurreição, tá entendendo? Você vai ter que admitir isso. E o que eu sei é que existe colônia de acordo com a evolução de cada um. Obrigada, doutora. Sabe também. Anália, as suas duas primeiras perguntas, por favor. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite a todos. A minha primeira pergunta, doutora Cristina, eu estive estudando o QTMR, uma aula do QTMR, sobre agentes mortais para o periférico. Aí eu resolvi fazer essa pergunta que está interligada ao nosso assunto de hoje. De acordo com o Dr. Ricardo, no nosso sistema solar, todos os mundos estão ligados por força de atração positiva e negativa. O planeta Júpiter é o único evoluído no nosso sistema. Os agentes mortais
vírus, bactérias e fungos são atraídos pela força de pensamentos negativos. A pergunta, dentro das leis divinas, qual o papel preponderante das equipes espirituais de Júpiter para com os outros mundos inferiores? Olha, o planeta Júpiter, ele realmente os habitantes deles têm ajudado muito o progresso do planeta Terra, porque eles servem como instrumento de Deus para que venha impulsionar a evolução desse planeta de expiação e prova tão complicado. Porque quando a gente observa grandes meteoros que vêm na direção da Terra, olha só, e a gravidade de Júpiter puxa esses meteoros para defender um planeta desse tão bonito e de pessoas tão egoístas. Então, quando a gente observa as demandas de Júpiter que vêm para a Terra, tratar muitas vezes de pessoas que estão doentes, e essas pessoas são taxadas como ETs, é lamentável. Eu não gosto desse termo, porque todo mundo é ET se for assim, não faz parte do sistema solar, então pronto. É ET de lá, é ET de cá. Se me chamar de ET, vocês também são ET, entendeu? Porque todo mundo está envolvido no mesmo sistema solar. Então, você é extraterrestre, você está fora da Terra. Me diga uma coisa, e a Terra não está dentro do universo? Por acaso ela está fora dele? Então, o que a gente observa é que esses espíritos, que foi estudado por Allan Kardec desde a época de 1958, eles vêm contribuindo para o progresso da Terra. E muitos espíritos que chegaram aqui como cientistas para descobrir vacinas, para curar crianças, né? Então, esses espíritos vieram de Júpiter. Aí chega palestrante espírita dizendo que os meninos estão vindo da estrela Alcione, que a áurea é azul. Eu nunca vi estrela. Olha só, vi espírito de expiação e prova. Porque estrela a gente já considera espírito celeste que habita elas. Aí você imagina quantos e quantos sóis não existem no espaço e quantos espíritos não estão ali tomando conta do universo ao nível de Jesus, não é? Então, quando a gente fala em planeta, é outra coisa, pessoal. Então, o planeta Júpiter tem espíritos evoluídos demais, está entendendo? Mas esses espíritos poderiam fazer muito mais se os habitantes da Terra não fossem tanto egoístas. E, no caso, o Júpiter, os espíritos superiores de lá são como se fosse o anjo da guarda do nosso sistema solar, do nosso planeta, dos outros mundos, né? Seria como se fosse um anjo da guarda, né? Pronto, seria o anjo da guarda da Terra, os habitantes de Júpiter, a gente poderia até dizer isso, né? Eles estão ali para defender o planeta de expiação e prova, já que aqui a formação é física, o risco é muito alto, entendeu? Quando é no mundo que vocês estão lá na formação de material, um meteoro não vai atingir em nada, em ninguém, não vai mudar nada. Então, um meteoro atingindo Júpiter vai mudar o quê? A formação já é de luz, né? Não é de matéria, né? Isso. Obrigada, doutora. A minha segunda, nós produzimos bactérias, vírus e fungos espirituais. De que forma esses agentes podem transformar na forma energética? Eu vou dizer, quando o pensamento de vocês chega a 100%, olhe, a força de atração aí é só para coisa ruim. Então, o que eu quero dizer é que um espírito infectado, ele pode infectar seu perispírito. Você vai sentir febre, mas o termômetro não está acusando febre. É o que nós chamamos de febre perispiritual. E essa febre perispiritual, ela existe, mas só que ela não é detectada no termômetro. E uma febre perispiritual, ela é mais perigosa do que uma febre física, porque ali significa que o seu perispírito está ficando todo infectado e você vai entrar em óbito. Nossa, é sério. Obrigada, doutora. Obrigado também. Adelaide, é a sua vez. As suas duas perguntas. Boa noite a todos. Boa noite. Doutora, uma pessoa que foi viciada em álcool quase toda a sua vida, não tinha higiene física nem emocional.
desencarnou vítima de incêndio provocado pelo cigarro. Essa pessoa terá parasitose espiritual? Ela poderá perder a forma humana, esse espírito? Mesmo que não tenha sido uma pessoa ruim, ela tem alguma chance com a justiça divina? Não, a gente vai observar que existe vítima do vício, mas que não faz vítima, né? Temos que saber separar as coisas, né? Então, existem pessoas que ela é viciada para ela, mas não incentiva o vício. Então, a responsabilidade é individual, é dela. Mas existe aquele que quer viciar o mundo, aí é complicado. Então, aí ele está induzindo. E quando ele está induzindo, ele vai ter que responder perante a justiça divina. Geralmente, o que eu mais encontro na crosta terrestre são espíritos viciados que a gente quer socorrer, mas eles não querem. Então, quando uma pessoa diz a mim assim, olha, eu sonhei com meu filho faz 20 anos que ele morreu e ele era viciado em bebida. Eu vi ele todo sujo, doutora. É complicado. Faz 20 anos que ele está aqui. Então, você imagina que, por motivo de força de atração, por bebida, por droga, eles não querem se internar, eles não querem sair da Terra. Mas agora, a justiça divina está obrigando o internamento compulsório. Porque se não for dessa forma, como é que fica esses espíritos? O tempo que ele vai perder aqui. Então, por isso que isso depende muito da intenção do viciado, né? Posso fazer a segunda, né, Maria Amélia? Pode. Doutora, uma pessoa boa, de bom coração, que está sempre envolvida com bebidas alcoólicas, mesmo que seja só nos finais de semana, ela pode ser contaminada por virose de forma energética, que se manifesta também em corpo físico. Ela entra em contato com várias pessoas, somente algumas adquirem o vírus e ficam doentes. Como se explica isso? Olha, existem pessoas que é boa para os outros, mas não é boa para ela. Então, existem aí sérios problemas psicológicos na pessoa como esse. Existem pessoas que se castigam, né? Elas carregam a culpa. Eles vão ter que responder por isso. E nessa questão, se estiver como encarnado, a possibilidade de pegar uma parasitose é muito grande, por causa do ambiente que essas pessoas frequentam. Então, você imagina uma pessoa dentro de um bar 8 horas por dia, ou todos os dias, ou todo final de semana, embriagado. Então, a possibilidade de uma pessoa dessa pegar uma parasitose é de 100%. Não escapa. Mas a pessoa diz assim, olha, mas a pessoa é boa para os outros, mas ela não está sendo boa para ela, né? É. Obrigada, doutora. E Doutora Jesus Cristina, disse, como o próximo, como a ti mesmo, né? É. e uma pessoa dessa que está no bar todos os dias e que a senhora disse que tem uma grande chance de pegar a parasitose, né? E como é feito esse tratamento? Ou não existe? Não, aqui no hospital existe, né? Quem tiver a oportunidade de um dia encontrar essa chance, que agora no mês de maio o pessoal do carnaval está vindo, provavelmente deve vir alguns casos como esse aqui. Mas aqui nós temos tratamento para parasitose. E agora a forma é realmente bastante complicada, porque quando toma a forma humana, a gente observa que uma gelatina começa a descer deles. É ectoplasma apodrecido, tá entendendo? Mas os hospitais espirituais têm tratamento para isso. Obrigada, doutora. Obrigado Luiz, também. é você agora, meu filho. Ele travou, Maria Amélia? Pelo jeito travou. Boa, Silvia, doutor. ah, Doutora, pode falar, pode perguntar. boa noite a todos. Doutora, há alguma forma de ocorrer parasitose onde é afetado diretamente no sistema nervoso central, gerando problemas como Alzheimer?
ou só seria uma contaminação por eletromagnetismo inferior, por exemplo? No caso do Alzheimer, seria por eletromagnetismo negativo, né? O bloqueio de memória, alteração ou diminuição de irradiação do hemisfério cerebral direito e esquerdo, mas parasitose aí no sistema nervoso central, ela não provocaria um Alzheimer de jeito nenhum, certo? O que a gente pode verificar aí seria na parte externa do coronário. Alguns ferimentos, como eu estava falando, que pode gerar aí tapurus na cabeça do paciente. Ali é uma parasitose que tem que ser tratada. Ok, obrigado, doutora. Mas também. Vou voltar lá na Silvia e no Jean. Vocês dois façam as perguntas, por favor. Silvia, não estou te ouvindo. Maria Amélia, o Jean mandou Vamos, uma mensagem dizendo que eles estão com problemas lá de conexão. é, já vi aqui, obrigada. Vamos seguir então. Maria Amélia, eu vou lá nela. Aí Oi? ela faz eu vou lá nela, ela faz do meu. Pode ser? Ok. Tá, para a próxima, vai até lá, por favor. Maria das Graças, as suas duas perguntas, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Doutora Cristina, a erisipela é uma infecção bacteriana da pele causada pela penetração de bactérias. Essas bactérias são ovoides? Não, não são ovoides, certo? Agora, veja só, depende. Se a gente tem uma erisipela ali, por viciados, ali tem parasitose. Mas se a gente tem uma erisipela, onde a pessoa não é viciada, a gente vai ver várias condições relativas a isso, né? Circulação, de membros inferiores precária, né? Então, essa pessoa, às vezes, tem problemas também hereditários na família, que desenvolve a doença, mas nos viciados, a maioria é realmente parasitose. Ah, sim. Bom, nessa sequência aí, então, nesse caso, essa pessoa não bebe, não é viciada, ela tem essa erisipela, assim, está devorando as pernas dela. Então, e ver essa parasitose se surgiu de um karma? Não, não foi uma parasitose que surgiu de um karma, mas o que a gente vai observar ali é o histórico de vida desse paciente, né? Ah, Então, sim. vamos lá. Tem muita gente que... Carne de porco, por exemplo, né? Tem muita gente que ela não tem defesa para algumas bactérias que tem na carne de porco. E o que é que Sei. acontece? A vida inteira aquela pessoa faz. Ah, eu adoro carne de porco, mas vai chegar um dia que essa imunidade vai cair. E Hum, algumas bactérias que estão ali incubadas, elas vão se manifestar. E alguns sei. casos que a gente pega de erisipela, o que é que a gente pergunta àquela pessoa? Olha, o que era que você gostava mais, né? Carne de porco. E era, Hum, olha para aí as consequências disso tudo. Então, isso também tem muito a ver com a alimentação do ser humano, né? Que ele sei. tem que observar que existem coisas que ele não pode ingerir. Por exemplo, no interior, às vezes se come de tudo, né? Até animal Sim. silvestre. Então, tem animais ali silvestre que tem bactérias perigosas, que não vai se manifestar ali naquele momento. Mas quando você for envelhecendo, isso vai explodir, né? Alguns carregam Sei. também, né, a ranceníase, e as pessoas se alimentam. Então, isso foi por expiação e prova? Foi não, foi imprudência, né? Hum, exatamente. Até hoje gosta de carne gorda, carne de porco, já tem 84 anos. E a perna está acabando, cheia de buracos. Bom, a segunda pergunta seria, ou eu não entendi, eu quero que a senhora me explica. Uma infecção no corpo humano é causada pelo acoplamento perispiritual dos ovoides? Olha, os ovoides, na verdade, eles são muito localizados. Ele pode aparecer no braço e ali causar um ferimento,
E, na verdade, eles estão se alimentando do plasma humano, né? E na medida que Sim. eles vão se alimentando desse plasma humano, essa ferida ela vai ficando mais profunda. E o Hum, antibiótico não resolve, viu? E o caso é muito sério. E o paciente não é diabético também. Aí está outro problema. Que aí eu tenho que fazer várias investigações, perguntar se é diabético, sim, diabético, e pegar um ovoide é fatal. Não tem como escapar, sim. porque isso é devastador. Então, eu já vi ovoides também, olha. Eu acho que não fui eu que tratei desse caso, não, me desculpe. Quem tratou de um caso como esse, segundo a mentora, foi o doutor Carlos Henrique, de um paciente que pegou uma parasitose na parte do tórax, que ele ramificou e saiu nas costas. Veja só. Então, se essa ramificação atinge o pulmão dele, ele não escapava, de jeito Sim. nenhum. A mentora, quando fala sobre esse caso, a gente pega isso como base de estudo, né? Então, veja, ele foi curado aqui, a parasitose foi retirada. Sei. Entendi, agora ficou Agora, eu claro. tenho uma pergunta. Aonde foi que ele pegou essa parasitose? Vocês aí que estão sentados, ele era doutrinador numa mesa mediúnica, ele pegou uma parasitose. Hum, Esse sim. espírito era muito infectado, tá entendendo? A reunião não estava equilibrada. Esse espírito Hum. entrou, ele com todo carinho e amor, tentando ajudar, e esse espírito saiu do campo magnético do médio e pegou ele. Ah, sim. É muito sério, né? O assunto é. Eu falei com a Maria Amélia, hoje eu tenho que estudar mais. Tem muitas dúvidas ainda. E ainda está assim, meio confuso na cabeça da gente a questão quando é parasita, quando é ovoide. Mas essa semana eu vou estudar bastante para poder, na próxima, consultar a senhora mais dúvidas. Tá bom? É. Muito obrigada. Maria Amélia, Eu, posso fazer um complemento eu- só dessa um pergunta minutinho. dela? Eu até acho que nós devemos repetir essas aulas, Sim, doutora Cristina. O que que a senhora acha? Porque todo mundo, pelo menos quem eu conversei, está tendo dificuldade, eu também. é difícil. É. Deixa eu ligar aqui. O que que a senhora Alô? acha? Não, Parece nós que podemos. travou. Podemos, né? Então, na É, nossa tem como próxima a gente aula, fez aqui. A formação de um ovoide é assim, ó. Estão vendo? parece um ovo. Pronto, é dessa forma. O que que acontece? Existe esse núcleo aqui no meio, que é justamente esse núcleo que ele perfura o perispírito e dali ele começa a sugar o ectoplasma e jogar toxina, certo? Então, o que é que a gente faz aqui no tratamento, né? Nós fazemos isso. Está lá no braço da pessoa, eu pego um algodão, que ele é tão materializado que a gente faz isso, ó. Coloca ele aqui, ó. Quando a gente leva para o campo magnético do médio, faz isso. Então, aqui no campo magnético do médio, ele vai ganhar a forma humana, para a gente Nada. entender como isso é complexo, né? Então, o que é que acontece? A forma é essa aqui, certo? Então, geralmente, ele não se desloca. Ele, às vezes, ele fica acoplado em entidades inferiores, que ele faz dessas entidades também parasitas, né? E essas entidades inferiores transportam ele. Em alguns trabalhos de magia negra, esses espíritos aqui são usados, viu? Para causar Hum, infecção generalizada e levar a pessoa ao desencarne. Só que os hospitais estão aqui para resolver tudo, né? A gente não vai fugir de um tratamento desse. A gente sabe a origem, vai ter que enfrentar essas equipes também. Mas a forma é essa aqui, entendeu? Então a gente vai ver nessa forma aqui que ele é todo amarelo, né? Só que esse núcleozinho aqui, ele é escuro, que é como um alfinetezinho que ele acopla ali. E a partir dali, ele vai irradiando todo o corpo humano. Maria Amélia, posso fazer uma pergunta? Graziele, vamos por... Não, a da Graziele pediu, depois você. Boa noite, doutora. Boa noite, todo mundo. Boa Doutora, noite.
A minha pergunta é o seguinte: no caso, conforme a senhora desenhou aí, ela é vista sobre a matéria ou só é vista quem tem a vidência e é vista pelo perispírito? A gente consegue ver a olho nu, tipo assim, como se fosse um herpes, alguma coisa assim que manifesta na pele. Seria assim? É interessante que o ferimento apresenta secreção, mas essa secreção não é expelida nem com antibiótico, certo? Dá para a gente ver a olho nu o núcleozinho dele, que a gente já sabe, porque o núcleo dele tem uma formazinha escura ali. Por ali já dá para ver que é uma parasitose, né? E você vai ver também que ele se espalha e aquela área fica toda vermelha. Aonde há aquela área vermelha, há uma retenção de o que nós chamamos de secreção. Só que a circulação sanguínea praticamente não existe naquele local, que pode provocar uma necrose, uma amputação. Então, após o tratamento da parasitose que a gente tira, a gente vai fazer isso aqui, ó, para a irrigação todinha vir, e na medida que essa irrigação vem, o que é que acontece? Então, aquele ferimento, ele começa a sangrar e estoura. Então, sai de perto, que agora só é secreção. Então, a gente tem que drenar aquilo tudinho com a secreção, tirar tudinho, e ele vai continuar tomando um antibiótico. Esse tratamento aqui, se você tiver a oportunidade de ver, você tem que ter estômago, viu? Eu não dou conta. Porque o quando botar luva, mas tem que ter, viu? Eu Ai, boto meu luva no Deus. meio para não infectar ele, tá Eu entendendo? gostaria de E ver. ali a gente sai limpando tudo ali, né? Depois de limpar tudo ali, eu aplico ectoplasma na região e eu acredito que depois de 10 dias cicatriza, viu? Cicatriza o ferimento. Mas o que é que acontece? A lesão perispiritual ali, ela pode demorar até 30 dias para fechar. E a gente tem que aplicar medicação até fechar. Senão, estoura de novo, né? É uma situação precária desses espíritos. Aí, no caso, se não ocorrer o tratamento espiritual e a pessoa vai lá, amputa o membro, vamos supor, ela estoura em outro local ou ao amputar o membro, ela mantém a doença no perispírito e volta para outro local? Olha, pela prática que eu vi, quando o membro é amputado, ele vai junto, viu? Ah, Ele é tá. muito materializado. Ele Entendi, vai junto. entendi. Obrigada, doutora. Ana Maria, Vocês vão dormir com essa aula, vão? Como? Vocês vão dormir hoje com essa aula. Não. vamos. Eu vou. Eu já estou dormindo a semana inteira com ela, desde a semana passada. Essa aula é meio tensa, viu? Quando cai nesse É capítulo verdade. aí. Ana Maria, a sua dúvida, por favor. Eu fiquei uma dúvida. Então, na realidade, o ovoide, eu posso entender ele como um espírito inferior, como uma única, se fosse como se fosse uma única célula que atua sobre o corpo e o perispírito. Uma única célula. É, Pois porque pelo entendi. desenho do senhor, da senhora, é nesse processo de parasitose. Então, ela acopla, Essa parasitose né? aqui, isso é uma deformação perispiritual. Isso aqui, ó. Certo, Ele mas não deixa de seria, ser, mas ele não é uma célula, né? Ele é uma deformação perispiritual. sim, mas seria Entendeu? um que aí, dependendo das condições da pessoa, ela encontraria o ambiente para poder se propagar e destruir aquele, aquela pessoa parasitada. Por exemplo, o carnaval aqui da região Nordeste. Pode ter certeza que aqui praticamente muita gente pegou parasitose e perdeu seus membros, entendeu? Então, por isso que a gente orienta os médicos dos hospitais a não participarem disso. Por quê? Porque a gente mais encontra aqui no mês de fevereiro é parasitose, viu? É epidêmico. E no caso desses espíritos, ele já desce com os outros inferiores, né? E no caso deles, quando você observa nos blocos de carnaval, eles rastejam no chão.
Agora você está ali com quimioterapia, você não vai aguentar se pegar um, né? Então você está fazendo ali radioterapia ou está com câncer. Pode ter certeza que você não escapa se você pegar uma influência dessa. Então, o que a gente encontra é isso, e eu gostaria muito que um dia você estivesse aqui e tivesse a sorte de ver a gente fazer isso para vocês entenderem melhor a gravidade do problema. Tá? Então, eu posso entender como o ovoide como um espírito primitivo que precisa parasitar um outro espírito, seja a parte física, e atinge o perispírito. Realmente, porque é o que a gente não poderia também classificá-lo como um espírito primitivo, né? Porque aí seria um termo usado para a primeira reencarnação. Mas foram espíritos que, na verdade, se viciaram, e a gente vai encontrar muita parasitose também dentro de cemitérios. É outro habitat desses espíritos, né? Agora, claro, se você não fuma, não bebe, não é pessoa viciada, ele não tem interesse nenhum em entrar naquele túmulo, não. O interesse dele é só por aquelas pessoas que viveram uma vida de vício, tá entendendo? Então, ninguém aí corre o risco de repente, ter seu túmulo invadido, não. Mas essas pessoas correm sim, viu? Porque ele precisa de alguém para parasitar, por isso que é um ovoide, é um parasito, né, espiritual. Ele É, precisa agora, é tomar interessante conta de que alguém. ele é acoplado no corpo, né, que ele está ali, ele não entra dentro do perispírito, né? Está na parte externa. Ele acoplado no corpo, ele não tem forma, a forma dele é essa aqui, ó. Mas só que nós temos que interná-lo para o ciclo de antibiótico. Isso vai demorar muito tempo, viu? E muitas vezes, no processo reencarnatório, já nasce com infecção e não vive 24 horas. Ok, obrigada. Obrigado Respondido, também. Ana? Eu volto lá na Silvia. Silvia, vocês dois, por favor. Boa noite a todos, boa noite, doutora. Boa Eu tive um noite. problema técnico aqui. Doutora, as pessoas que mutilam o corpo, se transformando em animal, o que essa forma de pensamento e essas mutilações afetam na parte da parasitose espiritual? É por pensamentos negativos, contrários à lei de Deus, à lei divina? Como fica o perispírito após o desencarne? E a próxima encarnação? Olha, eu vou dizer aqui, se miar e falar que é gato, eu chamo logo a atenção. Aqui na Terra, você deixa. Se chegar aqui latindo, eu digo logo, tu é cachorro? É não, né? Tu é gente, né? Ah, pois tá certo. Tua mãe lá alimentou teu vício. Eu não vou alimentar, não. Então, o que que acontece? Isso são fatores emocionais para chamar atenção. Eu não considero isso uma hipnose, uma auto-hipnose daquelas pessoas, não. Tá entendendo? Então, isso só acontece porque o mundo dá atenção a isso. Se o mundo der atenção às pessoas inteligentes, vai aparecer um monte de pessoas inteligentes. Mas essas pessoas, eu me identifico, olha, eu sou um gato. O outro diz, eu sou um coelho. Não, eu sou um bode. Isso é para chamar atenção. Agora, manda ele virar bode aqui no mundo espiritual, para ver se ele não é chamado atenção. Manda ele falar que é um gato, um cachorro. Eu aqui na enfermaria, eu me identifico com um gato. Eu digo logo, eu não sou veterinária, meu filho. Te orienta, aqui não pode não. Você, por falta de atenção de pai e de mãe, você caiu nesse emocional e não consegue sair mais. Então, isso é um caso mais para psicologia e para psiquiatria, viu? Tá. Nesse caso, entra também aquelas pessoas que deformam o corpo, cortam a língua, fazem mudança na aparência. Entra nesse caso também? Isso tudinho é para chamar atenção. E depois se arrepende. Tá entendendo? Se arrepende. É a carência emocional de dizer assim, eu sou diferente de todo mundo. E, no entanto, está doente e precisa de tratamento, né? Então, existe casos e mais casos. Quando a gente observa crianças que já foram tratadas no Maria Cláudia,
que essa criança dizia que era um touro, né? Ali era hipnose. Então a criança ficava imitando um touro, a criança ia dar uma chifrada em todo mundo, ali era hipnose. O doutor Ricardo cuidou e a criança voltou ao estado normal, é diferente, né? Então, se fosse emocional, ele ia crescer dizendo que era um touro, né? Entendi, doutora. Obrigada. Jean, você. Tá bom. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Doutora, qual a diferença entre uma obsessão e uma parasitose espiritual por ovoides? Eu acredito que o processo obsessivo ele é mais pela ação psicológica do obsessor sobre a sua vítima, né? É diferente. E no caso do ovoide, não. É por infecção, não é por uma ação psicológica. A diferença aí é enorme de uma coisa para outra, né? Tá bom. Obrigado, doutora. Obrigado também. Madalena, as suas duas primeiras perguntas, por favor. Madalena, ela saiu? Ela está tentando abrir o áudio. Se quiser passar para outra enquanto ela abre, boa Peraí, só um Marina. pouquinho. Peraí. Você, Marane, a sua primeira pergunta, por favor. Então vamos lá. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Maria. Doutora Cristina, na aula Parasitose Espiritual através de ovoides, o doutor Ricardo cita que o suicida permanece com o princípio vital energético ativo e as bactérias também. E justamente por isso, ele pode sentir as bactérias o devorando. Pode falar um pouco mais sobre essas bactérias energéticas que atuam no ectoplasma e no fluido vital? São as mesmas da crosta terrestre? A doutora até já respondeu, acho que foi a dona Rose que perguntou. Mas assim, a minha dúvida é o seguinte: nós podemos nos contaminar no mundo espiritual, durante o sono, durante o desligamento. E aí a gente tem as bactérias terrenas. Elas são o mesmo princípio energético? Mas me diga uma coisa, Mariana. Tudo que existe na Terra foi criado por quem? Por Deus? Por Deus, né? Sim. Então, aí, o que é que acontece? Nós temos bactérias com formação eletromagnética positiva que defende o estado imunológico de vocês, mas por motivo de pensamentos que vai contribuir para a eliminação total desse conjunto de bactérias que nós consideramos com eletronegativo, com positivo, e vocês vão perdendo essa defesa porque estão produzindo mais negativo. Veja que situação. E na medida que você vai provocando ali mais pensamento negativo, então essa formação eletromagnética que era positiva se torna negativa. Veja quem é o autor disso tudo. É a mente humana. Eu estou com tratamento de um médico que você vai entender agora, né? Eu estou com tratamento de um médico que ele já pegou Covid 5 vezes. Veja só. E eu percebi nele uma coisa, que o Covid era alimentado pelo eletronegativo dele, e estresse emocional a 100%. Está entendendo? Eu disse, olha, e como é que o senhor vai ficar bom desse jeito? Então, o senhor está doente, eu vou lhe explicar por que é. Certo? 5 vezes pegou Covid, né? Corpo bastante debilitado. É os seus pensamentos. Então, isso quer dizer o seguinte: se eu passar por uma doença e eu alimentar meu pensamento positivo, eu vou criar bactérias de defesa. Está entendendo? Mas se de repente, vamos dizer, o caso do câncer, né? O câncer eletromagnético negativo. Se eu disser eu vou morrer, você morre.
porque você vai criar eletronegativo para alimentar ele. Se você disser assim, não, eu vou viver, eu vou orar para Deus, eu vou sair dessa situação, eu tenho um filho para criar, você sai. Então, isso quer dizer que aquilo que é positivo, eu posso transformar negativo, viu? E aquilo que é negativo, eu posso transformar essa molécula em positiva. Esse é o grande problema da humanidade ainda, viu? Entendi, doutora Cristina, ficou claro. Maria Eu Amélia, eu vou, posso? espera só um minutinho, eu vou passar para a Madalena para ela fazer uma, depois eu volto aí, tá? Que o nosso tempo está quase encerrando. Madalena, a sua primeira pergunta, por favor. Seu áudio continua fechado, Madalena? Madalena, o áudio. Então é você, Marane. Pode Tá, fazer. vamos para a próxima pergunta. Doutora Cristina, a camada patológica responsável por causar as deformações no perispírito podem ser facilmente identificadas durante uma avaliação médica espiritual? E quando estamos encarnados, também é possível ter acesso a essas deformações e suas causas? Porque eu lembro que durante o atendimento no periférico, a doutora conseguia identificar muitas causas, né, de patologia, se era emocional, se era físico, o pensamento do paciente, se ele realmente queria se matar ou se ele estava fantasiando e queria fazer, queria enganar no momento do atendimento. E aí eu fiquei em dúvida como que seria o acesso a essa camada patológica. Olha, veja só, existem as câmeras de intensidade positiva e negativa, né? Então, vamos lá. Então, se eu peço ali, câmera de intensidade negativa, então o monitor já mostra toda a patologia, de onde está vindo. Se está vindo da camada patológica, é mais complicado, porque ali tu pode ter uma expiação e prova que não vai escapar. Tá entendendo? Se for fruto do seu pensamento, só você muda esse destino. Porque tem paciente aqui que eu sei que ele não vai resistir. Aquilo faz parte da expiação e prova dele. Mas também eu não posso, de forma nenhuma, falar isso para ele. A gente vai lutar até os últimos instantes pela vida dele. Mas a camada patológica, a gente está vendo ali, olha, que ela está vindo na direção da camada periférica. Aí é devastador. Começa a aparecer um monte de doença ao mesmo tempo. E quando começa a aparecer, a gente sabe que ele não vai resistir de forma nenhuma, entendeu? Então a gente tem a câmara de intensidade positiva. A gente bota a câmara de intensidade positiva para eliminar algumas patologias que estão ali superficial. Elas conseguem fazer isso. Ou para detectar que tem energias desfavoráveis lá fora, se essa entidade está à distância. Aí tudo isso a gente vê no monitorzinho ali que acusa mostrando qual é o problema. Entendi, agora ficou claro. Eu ainda posso fazer mais uma, Maria Amélia? Não, não, só um minutinho. Todo mundo que tem mais de duas já fizeram as duas. A Madalena continua com problema aí, Madá? Sim, continua. Está com problema de abrir Continua. o áudio. Então eu vou voltar na Rosângela pela ordem. Rosângela, sua última pergunta, por favor. Tá ok. Doutora, o doutor Ricardo fala sobre o choque energético, na aula 76. Esse choque é o mesmo quando Jesus fala da pessoa que ora sem se reconciliar com seus adversários, ou que leva a oferta ao altar sem resolver algo contra o seu irmão, porque ele está ainda com aquele sentimento todo negativo, de mágoa, de raiva, do que for, e vai lá fazer oração, ou vai entregar a sua oferta. Seria esse choque que o doutor Ricardo fala? O mesmo choque? Olha, o passe à distância, para mim, é um perigo. A gente estudou muito aqui para deixar essa responsabilidade com o doutor Ricardo, certo? E hoje, graças a Deus, através de estudo, a gente percebeu que as equipes do doutor Ricardo é muito mais eficiente do que o passe à distância que tinha aqui. Qual era o nosso medo? Era o retorno em cima desses médicos.
Porque, veja só, tem médium que às vezes ele não diz o que está sentindo. Ele fica calado. E como é que eu vou agora fazer uma vibração para Rosângela, onde eu não estou bem? Toda ação existe uma reação. E se eu jogo esse fluido em você, você não está bem, e aí tiver uma entidade hipnótica, ela joga para cima desse médium e acaba com ele. Então, foi o que nós fizemos. A gente viu riscos, né? Que o mundo não está fácil. Então, a gente tirou o passa-distância e substituiu pela equipe do Dr. Ricardo, que vai até a sua casa. Essa equipe chegando aí e tendo alguma entidade enferma, eles trazem interno. Alguma entidade hipnótica, ele já faz a transferência para mundos transitórios. Então, a eficiência dessa equipe substituiu o passa-distância. Então, o que é que acontece? Quando Jesus disse assim, olha, antes de altar, reconcilia com teu adversário. Como é que eu vou orar para o meu adversário cheio de sentimento de ódio? Isso vai dar retorno para cima de mim. Então, por isso que o passa-distância a gente classificou como um ato bastante perigoso e a gente tirou. Entendi, doutora. Muito obrigada. Obrigado também. Doutora Cristina, são 20h30. Nós ainda temos várias perguntas. Deixaremos para a próxima reunião, tá certo? Certo. Na quarta-feira tem reunião administrativa, porque esse é um assunto que a gente tem que ter muita qualidade na resposta, né? Para não deixar dúvida, viu? Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, pedimos a Ti e a Teus mensageiros espirituais, junto com o Dr. Ricardo Menezes, que visite os lares das nossas irmãs, transferindo aqueles irmãos necessitados que precisam de internamento. Que Tua luz, Senhor, brilhe nos corações de cada uma delas, que tem um compromisso com Ti, Senhor, de abrir esse hospital para atender os necessitados. Em Teu nome, Maria, só temos a agradecer e nada a reclamar. Muita paz para todos.